Vamos lá, galerinha, para mais uma resolução de uma prova do Proitec nesse ano, agora o ano de 2019. Beleza? 2019, a prova de matemática, 15 questões. O tema lá no ano era fake news, né? Vou adiantar aqui os textos e pular direto para as nossas questões de matemática, certo? Vamos lá, primeira questãozinha. Segundo o texto 1, agências de checagem de fatos observaram que 126 mil postagens falsas foram replicadas por cerca de 3 milhões de pessoas. Então, tem 126 mil postagens que foram replicadas por 3 milhões de pessoas. A razão entre a quantidade de postagens falsas, razão é a divisão entre um número e outro, né? Então, postagens falsas e as que... A razão entre falsas e as postagens que foram replicadas, é uma em cima da outra, replicadas. Então a razão é um número dividido por outro. Então eu tenho o número 126 mil sobre 3 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou o número 126 por 3 mil. Ainda não bate, né? Porque ainda dá para simplificar. Vamos simplificar por 2, já que os dois são pares. 126 dividido para 2 dá 63. 3 mil dividido para 2? 1.500. Divisível por 3. Os dois números. Vamos dividir por 3. Faz devagarzinho, tá certo? Por 3. Aqui eu dividi por 2. E aqui eu dividi por 3. Primeiro eu dividi por 1.000, né? Depois por 2, 2. Depois 3, 3. 63 para 3, 21. 1.500 para 3, 500. Aí, Qual é? 21 sobre 500. Letra C de coelhinho. Letra C de coelhinho, tá bom? Já vamos para a próxima, doido, porque foi tão rápido, né? Questão de razão muito simples, muito cobrada nas provas de Proitec, tá certo? A razão entre dois números é um em cima do outro. Beleza? Essa foi a número 1 do ano de 2019. E a próxima, número 2, que nos fornece as seguintes informações. O enunciado nos diz o seguinte. Em uma campanha contra as fake news, foram confeccionados cartazes como o do texto 2. Lá no texto 2, vocês vão ver. Uma pessoa recebeu uma caixa com 30 centímetros de altura, contendo cartazes dessa campanha, abertos e empilhados. Sabendo que o cartaz tem 2 milímetros, o cartaz é bem fininho, O cartaz é bem fininho. 2 milímetros de altura. 2 milímetros de altura. Beleza? Só que um arruma de cartaz um em cima do outro, ele faz isso aqui, Eles empilhados, Chegando a ficar com altura de 30 centímetros. Então aqui tem uma arruma de cartazes, cada um com 2 milímetros, formando uma altura de 30 centímetros. Então, o que é que eu sei? Eu sei o seguinte, que um cartaz, ele tem 2 milímetros de espessura, tá certo? A pergunta é a seguinte, qual é a quantidade de cartazes presentes nessa caixa? Qual é a quantidade de cartazes? Se um só tem 2 milímetros, e eu colocando um em cima do outro, dá uma altura de 30 centímetros, eu vou ter, X cartazes. Beleza? Beleza. Opa! Milímetro e centímetro. Essa razão aqui não vai dar certo para mim, porque estão em unidades diferentes. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar todo mundo na mesma unidade. Vamos pegar centímetro e transformar em milímetro. Metros, 10, 100, 1000. Eu tenho 30 centímetros. São quantos milímetros? Multiplica por 10. 300. Com isso eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever isso aqui, um cartaz, 2 milímetros. Então, 30 centímetros é a mesma coisa que 300 milímetros, eu vou ter X cartaz. Pronto, agora ficou todo na mesma unidade, produtos dos meios pelos extremos, uma regra de 3 simples. 2 vezes X, 2x. 1 vezes 300, seu bocó, é 300. 300. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado, fazendo a operação inversa. 300 dividido para 2, 150 o quê?
cartazes. Alright? Cartaz, ó. Letra B de beijo. 150, letra B, tá certo? Essa foi a número 2, uma questão de... Regra 3 simples, né? Mas 3 simples de verdade. A do ano anterior teve uma regra de 3 simples também, a questão das bandeiras. Né? Quando o tema foi Copa do Mundo, as questões das bandeiras também eram uma questão bem simplesinha. Pode duplicar a quantidade de bandeiras, pode duplicar também a quantidade de galões de tintas que era utilizado, tá certo? Então, isso aqui falando de 3 simples no ano seguinte, né? No ano seguinte. 3. Uma máquina imprime por dia 2.400 cartazes, como do texto 2, funcionando durante 8 horas. 2.400 cartazes no texto 2, funcionando durante... regra de 3 também, ó. Eu tenho 2.400 cartazes. E essa máquina, ela trabalha durante 8 horas por dia. 8 horas por dia, tá certo? Querendo aumentar a produção para 3.000 cartazes, ó, 2.400 eu vou aumentar para 3.000 cartazes. O dono da empresa deverá operar o funcionamento da máquina por X horas. 2 regras 3 simples seguidas. Cruzes. Então aqui é o seguinte. Eu vou colocar uma setinha apontada para o X aqui só a título de orientação, tá certo? Para eu saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. Beleza? E agora eu vou ter uma conversa com o meu eu interior. Se 2.400 cartazes são feitos trabalhando 8 horas por dia, se eu aumentar a quantidade de cartazes para ser feitos, com certeza essa máquina vai sofrer. Ela não vai mais trabalhar 8 horas por dia, ela vai trabalhar mais. Então são grandezas diretamente proporcional. Vou colocar uma setinha aqui ó, só para me orientar. No mesmo sentido, diretamente proporcional. Se fosse assim, um contrário da outra, uma inversa da outra, seria inversamente proporcional. Mas nesse caso aqui, diretamente, tá bom? Então aqui, ó, mantendo o sentido, vou dividir por 100. Virou o número 24 sobre 30 é igual a 8 sobre x, tá certo? Ainda dá para simplificar, ó, 24 sobre 30 é igual a 8 sobre x, sentidinho da seta, ó. Dá para simplificar por 6, né? Por 6, ó. Os dois números são múltiplos de 6. 24 dividido para 6 é 4 e 30 dividido para 6 é 5. Então, essa razão aqui é a razão 4/5, de forma simplificada, tá certo? Vou reescrever só para ficar bonitinho aqui, ó. Bonitinho, 4/5 é igual a 8 sobre x. 4 vezes x, 4x. 8 vezes 5, 40. O 4 está multiplicando, o inverso da multiplicação, divisão. E está multiplicando, passou dividindo, 40 dividido para 4, 10. A coitada da máquina vai ter que trabalhar 10 horas por dia para dar conta do serviço de imprimir 3.000 cartazes, tá certo? Então 10 horas seria, ó, como a gente viu que era diretamente proporcional, a quantidade de horas com certeza iria aumentar, né? Porque você aumentou o trabalho em que a máquina iria ficar trabalhando, tá certo? Então, ó, letra A de amor, 10 horas a coitada da máquina vai ficar trabalhando, ok? Vou apagar. Eu ia dizer, eu posso apagar, ó, posso apagar? Isso na sala dela não, seu bocó, isso aqui é um vídeo. Posso apagar? Olha, para quem responder a câmera, eu, hein? 3, que 3 é a quarta. A quarta me fala o seguinte: uma pessoa estudando sobre o poder de disseminação de determinada fake news observou que para uma notícia falsa noticiada inicialmente a 200 pessoas, a cada hora 100 novas pessoas tomavam conhecimento dessa notícia. Vamos lá. A expressão que indica a quantidade de pessoas que foi enganada com essa notícia falsa ao longo de uma quantidade de tempo, horas, H em horas, é representada por... Então vamos lá. Inicialmente a notícia ela é repassada a 200 pessoas, né? Então a quantidade de notícia seria, inicialmente a 200 pessoas.
Agora, a cada hora, 100 pessoas tomam conhecimento dessa notícia. Ou seja, a cada hora, 100 pessoas recebem essa notícia. Então, se for 1 hora, 100 pessoas. Se for 2 horas, 200 pessoas. Se for 3 horas, 300 pessoas. Isso somado às 200 primeiras, né? Beleza? Então, uma expressão bem simplesinha que nos fornece a alternativa. Letra C de coelhinho. Ó, número 4, letra C de coelhinho. Você não ia fazer conta nenhuma, era só escrever em símbolos matemáticos o que o enunciado nos fala. Beleza? Essa foi a 4. Depois da 4, vem a 5. E depois da 5, vem a 4. E antes das 5, vem a 4. Depois da 4 é a 5. Vamos lá. O projeto de lei do Senado, o PLS 473/2017, propõe tipificar o crime como crime a divulgação de notícias falsas. Feita uma enquete entre internautas para saber se, na opinião deles, a aprovação do PLS iria aumentar ou diminuir a propagação de fake news. Obteve-se o resultado mostrado no gráfico 1. Está aqui o gráfico 1, né, um gráfico de barras. Sabendo que a enquete recebeu 763 respostas, o total de pessoas que não sabe ou não preferem opinar, foi aproximadamente, então não vai dar um número exato, né? Olha, não sei ou não prefiro opinar. É uma questão de porcentagem, né? Ó. Então eu tenho o seguinte, cadê? Tá aqui, ó. Recebeu um total de 763 respostas. Então isso aqui representa o meu total. Vou dizer aqui, ó, 100%. Beleza? 100%. E a galera que diz que não sabe, a porcentagem que diz que não sabe ou não prefere responder é de 12%. 12% corresponde a X. Uma regrinha de 3, você consegue montar a porcentagem. Eu também poderia fazer uma porcentagem direta, né? Quanto é 12% de 763? Então, fazer 100x é igual a 12 vezes 763. O número 100 está multiplicando, escorrega para o outro lado, dividindo. Estava multiplicando, passou dividindo. Então, eu vou fazer a multiplicação desse número. Dividir por 100 é simples, né? A vírgula está aqui e volta 2 casas decimal. Então, 12 vezes 763, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 7, 14 e 1, 15. 1 vezes isso, 763. Somou 6, 5, 11, vai 1, 9. 9.156. 9.156. Dividido por 100, volta 2 casas decimal, né? Como ele fala, aproximadamente, o número que mais se aproxima de 91,56 só pode ser 92. Beleza? Então, 92 pessoas disseram que, aproximado, né? Não é exato. Aproximadamente 92 pessoas disseram que não sabe ou preferia não opinar. Alright? Então, letra A de amor. Essa foi a 5. Depois da 5 vem a 6. E antes da 6 vem a 5. Mas depois da 5 vem a 6. Uma das questões mais malhadas do universo da Terra é: uma grande ferramenta disseminadora de fake news são as chamadas bots, softwares, desenvolvidos para executar uma tarefa pré-determinada, no caso, as fake news. Suponha que uma pessoa querendo disseminar uma informação falsa está fazendo uso de 3 bots que disparam essa notícia falsa a cada 5 minutos, a cada 5 minutos, a cada 8 minutos e a cada 12 minutos, respectivamente. Se os 3 bots enviaram as fake news juntos, às 15 horas juntos, eles voltarão a enviar uma notícia juntos após. Gente, quando fala assim, a cada 5 ou de 5 em 5, na verdade estamos falando dos números múltiplos de 5, é 5, 10, 15, 20,
Aí de 8 em 8, que é 8, 24, 32, não, 24, 32 e assim sucessivamente, tá certo? Isso aqui é uma questão de mínimo múltiplo comum, uma questão de MMC. A única coisa que você ia fazer aqui era calcular o MMC pelo método prático de 5, 8 e 12, fazer uma decomposição em fatores primos, no final multiplica, tá certo? O primeiro primo que dá para dividir pelo menos um dos três é o número 2. 12 é divisível, dá 6, 8 também é divisível, aí 4, 5 não dá, eu repito o número 5. Enquanto der para dividir pelo menos um dos três, nesse caso ainda continua desses dois, 6 por 2, 3, 4 por 2, 2, 5 não dá repeteco, você vai fazendo um primo, repetindo ele. Ó, ainda dá só esse boizinho, mas dá só ele, então ainda vou dividir, só o número 2 por 2 é 1, 3 não dá, repete, 5 não dá, repete. Certo? Próximo primo depois do 2 seria o número 3, 3 veio para 3, 1, 1 já foi, e 5 não dá, repeteco. Ó, o próximo primo depois de 3 é 5, 5 dividido para 5, 1, 1 e 1, tá certo? O mínimo múltiplo comum entre 5, 8 e 12 é, olha, 10. Vou fazer logo isso aqui, 10, né? Porque todo número multiplicado por 10 é simples de fazer a multiplicação. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10. 12 vezes 10, 120. 120 o quê? Minutos. Tá certo? Eu só não gostei de fazer assim não. Então vá no sofrimento. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5. Se você conseguir fazer menstrualmente, você coloca o número 120. Faz na tora, né? Também. E você vai chegar no número 120. Também da mesma forma. Tá certo? Nossa alternativa que nos fornece é 120. 4 vezes quanto eu disse? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 é 24. Eu vou fazer aqui só de ruim. 24 vezes 5, ó. 5 vezes 4, 20. Vai 2, 10, 2, 12, ó. De todo jeito vai, tá certo? De todo jeito vai. Uma questão de MMC, questão malhadíssima. Acontece em todo tipo de concurso do mundo, tá certo? Concursos militares, Enem, IFRN, IFPB, IFPE, os IFs da vida. E os vestibulares também, tá certo? Essa foi com a 6, né? E a próxima é a 7. Durante a eleição americana, pesquisadores da Universidade Indiana identificaram que 14 milhões de mensagens compartilhadas no microblog Twitter. Cerca de um terço delas eram veiculadas por bots. A quantidade de mensagens que não foram veiculadas por esses bots, aproximadamente, vamos lá, 14 milhões, um terço, né? Não acredito que é só dividir por 3 não. Pois é. São 14 milhões e um terço delas é veiculadas por bots. Ó, um terço. Só quero saber isso, meu Jesus. 14 dividido para 3, só isso? 4, né? 4 vezes 3, 12. 14 menos 12, 2. Acrescenta 0, 20 dividido para 3, 6. Não vou mais nem continuar. Ó, 4,666 vai dar uma dízima periódica, aqui vai dar sempre 18. E 20 menos 18, 2. Acrescenta, não, é 20, para ter 6, 6, 6, 6. Então a divisão aí é 4,66, é uma dízima periódica. 4,66 milhões. Tá certo? Letra D de amor. E eu errei. Cruzes. Durante a eleição americana, pesquisadores da Universidade de Indiana identificaram que 14 milhões. Identificaram que de 14 milhões de mensagens compartilhadas, cerca de um terço delas eram veiculadas por bots. A quantidade de mensagens que não foram veiculadas por bots aproximadamente foi de veiculados por bots.
Já sei onde eu errei. Já sei onde eu errei. Ó, a palavrinha mó. Meu Jesus. Se um terço foi por bots, eu quero saber as que não foi, ó. Isso aqui, ó, foi pelos bots. É 2/3, mano. Caraca, errei ao vivo, ó. Errei de grombo. Então eu quero saber 2/3 de 14 milhões. Homem, sacanagem. Olha, essa palavrinha aqui pega as pessoas lindas que sou eu, imagino vocês que são feios. Então é 2/3. Se um terço foi por bots, eu quero saber a quantidade que não foram veiculados por eles. Então é 2/3, tá certo? Corrigindo aqui ao vivo. É 2/3 de 14 milhões. Eu caí na pegadinha, diga aí, ó, 28 sobre 3 milhões. Agora eu vou dividir 28 para 3. 28 dividido para 3, 9 vezes 3, 27. Ó, 1, né? Acrescenta 0,3. Meu amigo, eu caí na pegadinha. Sacanagem, doido, ó. E assim sucessivamente vai ser 28 dividido para 3 vai ser 9,33 milhões. Errei ao vivo, olha, direto para o mundo todo. Mas deu tempo de consertar. Doido, se isso aqui fosse uma prova, você tá vendo aqui o que era que ia acontecer comigo, né? Eu sendo lindo, eu ainda iria marcar a letra D, ia chegar em casa feliz da vida, saltitante, achando que tinha acertado. Aí essa palavrinha aqui, ó, me deu uma rasteira maior do mundo. Tem que ficar muito atento com essa palavrinha, não. Porque aqui deu tempo de consertar. Lá na hora, não. Beleza? Que legal, doido. Eu caí. Eita! Caí na pegadinha do Jeff. Sacanagem, doido. Tem coisas que pode, coisas que não pode. Ao vivo. 8. Um corretor de imóveis anunciou em sua rede social a imagem de um terreno para venda com o endereço errado. Algumas pessoas repassaram a informação errada, outras repassaram a informação correta, totalizando 90 informações. Então vamos lá. Pessoas passaram informações corretas, chamado de C, e erradas, vou chamar de E. 90 informações. Corretas entre erradas, 90 informações. Assim, a quantidade de informações repassadas de forma incorreta, de forma errada, foi o dobro da informação correta. Que diabo é isso? Como é que eu escrevo isso? Informações de forma erradas foi o dobro, é igual ao dobro das corretas. 2 vezes C. Mas olha, um sistema de equação. O número de endereços certos, eu quero saber certos, viu? Repassados foi de um sistemazinho de equações com 2 variáveis, onde uma das variáveis já está isolada. O que é que eu vou fazer? Só substituir. No lugar do E, eu vou colocar 2C. Ó. Vem na equação de cima, aí faz C, no lugar de E, 2C. Porque erradas é igual ao dobro das corretas, é igual a 90. C mais 2C, 3C, é igual a 90. O 3 está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Dividiu 90 por 3 é igual a 30. Então são 30 informações corretas, tá certo? Será que eu caí de novo em alguma pegadinha? Deixe-me ver. Olha aí, letra C, 30. Beleza? Simplesinho, né? Sistema de equação, onde já vem uma informação em que deixa uma variável isolada, é só substituir. Não tem muito mistério quanto a isso, tá certo? Eita bexiga, quebra tudo! Menino? Próxima. Supondo que a figura 1 representa a imagem do terreno mencionado
a questão 23, e que o perímetro do terreno corresponde a 109 metros. O valor de A menos B é... Vamos lá, isso aqui é uma questão que trata-se de Teorema de Pitágoras. Pitágoras, Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz o seguinte: quando você tem retas paralelas, digamos R, S, T, se eu disser que R é paralela a S, que é paralela a T, cortada por duas transversais, essas duas transversais cortam segmentos proporcionais. Se aqui for AB, CD, A sobre B é igualzinho a C sobre D, tá certo? Isso aqui é o Teorema de Tales. Ou você pode fazer A sobre C é igual a B sobre D, certo? E o Teorema de Tales fala isso, tá certo? Como aqui esses ângulos aqui são iguais, 90 graus, esses lados aqui são paralelos. Então é um teorema de... A gente vai aplicar o Teorema de Tales para chegar a esse resultado aí, tá certo? Mas pegando as informações do enunciado, eu tenho o seguinte: o enunciado fala que o perímetro, que é a soma de todos os lados, o perímetro de uma figura geométrica é a soma de todos os lados. Está dizendo que o perímetro é 109 metros. Vamos somar todo mundo para ver o que é que acontece? A mais B, que é esse lado todinho, vou utilizar o dado, tá certo? A mais B é aquele lado todinho, mais 19, mais 40, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 8, 40, mais esse 10 é igual a 109, tá certo? Eu somei esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Está dizendo aqui que é 109 metros. Eu tenho que A mais B é igual a 50 mais 19, 69. É igual a 109. Vamos mandar o 69 fazendo a operação inversa para deixar o A mais B sozinho. 109 menos 69 é igual a 40. Beleza? Gente, eu cheguei que A mais B é igual a 40, tá certo? Aí, eu não vou continuar mais a partir daqui, porque aconteceu uma coisa aqui, em que passou batido nesse ano e não anularam essa questão, tá certo? Porque isso aqui, ele está errado. A mais B não pode ser 40, porque isso aqui é um trapézio, e ele não é um trapézio isósceles, tá certo? Ó, eu vou mostrar aqui de forma bem rápida por que que ela não é, por que que não é 40, tá certo? Aqui é A mais B, né, que esse lado aqui, ó, A mais B, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 19. Ela é cortada assim, né, 5 vezes, e vamos lá, aqui eu tenho 40, né, que é 8 vezes 5 dá 40, e eu cheguei à conclusão que isso aqui tudinho, ó, A mais B é 40. Só que isso não pode acontecer, A mais B não pode ser 40. Se eu traçar a altura aqui, ó, perpendicular a essa base, eu tenho que daqui para cá é 10, e eu tenho que daqui para cá é 9, porque 10 mais 9 é 19. Essa altura aqui é 40. Então, nesse triângulo retângulo, eu estou com um triângulo retângulo aqui, ó, 40, em que a hipotenusa é igual a esse cateto. Ó, se eu fizer o Teorema de Pitágoras, 40 ao quadrado, 1600, é igual à soma dos catetos ao quadrado. 40 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 40 ao quadrado, 1600 mais 81, vai dar 1681. Isso é um absurdo, ó. 1600 não é 1681. Esses valores aqui estão dando diferente, porque esse A mais B não pode ser 40, tá certo? Essa aqui foi uma questão de 2019 e ela passou batido, ninguém conseguiu anular, quer dizer, ninguém percebeu a ponto de entrar com recurso, tá certo? Se você percebe que uma questão ela está errada em algum momento, você entra com recurso, depois que sai o gabarito, você entra com recurso e você consegue anular ela quando você prova que ela está realmente errada, tá certo? Nesse caso aqui aconteceu, mas passou batido, ninguém anulou ela. O porquê, eu não sei, eu acho que ninguém na verdade percebeu, né? Mas isso aqui não é para acontecer, tá certo? Essa questão ela era para ser anulada, tá bom? Então a partir daqui eu não vou continuar porque ela não é procedente, tá bom? Vou apagar e passar para a próxima.
Se por acaso eu estiver falando besteira aqui, eu venho em um outro momento e faço uma retratação. Mas, a princípio, ela não está valendo. Ou então eu estou sendo bizonho. Próximo. Gabarito informa a letra C, né? 8, mas não rola. 10. Na 10 diz assim: visando dar mais visibilidade a um protesto, o organizador fez uso de fake news e informou que 30 mil pessoas haviam participado da manifestação. Um leitor crítico, conhecendo as dimensões do local em que o protesto ocorreu e sabendo que a média de pessoas por metro quadrado no evento é de 6 pessoas, ou seja, ele está dizendo que 1 metro quadrado no evento, em média, 6 pessoas. Certo? Resolveu calcular o máximo de pessoas que o local poderia comportar, para verificar a credibilidade da informação. Sabendo que o local tem a forma de um trapézio isósceles, um trapézio isósceles de bases 80 e 160 metros e aresta lateral medindo 50. Então, deixa eu desenhar um trapézio aqui. Eu tenho um trapézio assim, um trapézio isósceles, tem os dois lados. Trapézio isósceles, ele está dizendo que as bases são 160 metros, a base menor aqui é 80 metros, e que essa lateral aqui, ó, 50 metros. Como é isósceles, os dois lados no paralelo são iguais, né? 50 metros, tá certo? A quantidade mínima de pessoas que poderia estar presente no local era de... Beleza. Se eu tenho que 1 metro quadrado cabia nesse evento 6 pessoas, eu preciso saber a área desse trapézio aqui, ó. Então vou atrás da área desse trapézio. A área de um trapézio é a base maior somado com a base menor multiplicado pela altura relativa à base maior dividido por 2. Beleza? Vou começar a fazer as minhas substituições. Ó, a base maior é 160, a base menor é 80, vezes a altura, ó, enganchou. Eu não sei qual é a minha altura. Preciso da altura desse trapézio. A altura aqui, ó, Hzinho. Preciso dessa altura. Vou atrás dela. Olha só. Como é que eu vou atrás dessa altura? Vou fazer o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui. Eu sei do seguinte, que tudo esse grandão aqui é 160. Mas esse pedacinho aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, é 80, né? Porque é o mesmo tamanho lá de cima. Fiz a projeção dele aqui. 80. Deixa eu pegar esse vermelho. 80. Tudo não é 60? 160? Então falta 80, né? Então é 40 para cá e 40 para cá. Ó. Fica 80 mais 80, 160. Tá certo? Quando eu faço isso, eu vou observar esse triangulinho, vou desenhar ele ali, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui é 40, aqui é 50, isso aqui é quem eu quero saber. Mas olha dos vídeos passados, ó, triângulo retângulo, onde eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para eu achar a minha altura. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou fazer 50 ao quadrado, que é essa hipotenusa, é o lado maior que se opõe ao ângulo reto, é igual à soma dos quadrados dos catetos. H ao quadrado mais 40 elevado a 2. 50 elevado a 2 é 2.500, né? 5 vezes 5 é 25, 1 vezes 2 é 2 vezes, 2.500, altura ao quadrado. 40 ao quadrado da questão anterior, inclusive, ó, 1.600. Esse 1.600 está somando, vou passar para o segundo membro, fazendo a operação inversa. O inverso da soma é a subtração, menos 1.600. H ao quadrado é igual a 2.500 menos 1.600, 900. O inverso da potenciação, radiciação. Passa para o outro lado, fazendo a operação inversa
900, onde ele vai ter duas raízes, uma positiva e uma negativa. Eu vou descartar negativo, porque estamos falando de medidas de tamanho, tá certo? Medidas de comprimento. Eita, caguei tudo aqui, ó. 30, então a altura é 30 metros. Se eu conhecesse aqueles termos pitagóricos, você consegue chegar no número de forma mais rápida aqui, né? Que são os múltiplos de 3, 4 e 5, né? Do triângulo pitagórico. Mas, só para mostrar mesmo o teorema de Pitágoras, resolvi fazer para a gente treinar, tá certo? Então aqui eu tenho o seguinte, achei H30, né? Eu acho que eu vou continuar aqui. Então eu tenho a área é igual 160 mais 80, 240. A altura, acabei de achar, 30, dividido por 2. 240 dividido para 2, 120. Né? Ó, 120. 120 vezes 30. Eu sei que 3 vezes 12 é 360, 36, com 3 zeros, 3.600 metros quadrados. Beleza? Então eu tenho que a área do local do evento é 3.600 metros quadrados. 3.600 metros quadrados. Ei, cada metro quadrado cabe 6 pessoas. Nessa estimativa que eu quero? 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 3, 18 e 3, 21. Ó, 21.600 pessoas é a quantidade que está nesse evento, não é? Letra A de amor. Beleza, letra A de amor. 21.600. Mais uma vez cobrado trapézio isósceles, aquele trapézio onde os lados não paralelos eles são iguais, certo? Sempre combinando com que você consiga fazer um triângulo retângulo e acabar achando a altura dele, tá certo? Uma questão muito malhada em que eles cobram com bastante veemência. A próxima questão nos dice el siguiente. Diz o seguinte: vamos lá, considere a figura 2 para responder as questões 11, 12 e 13. Então tem 3 questões que está envolvida com essa figura, tá bom? Aqui fornece os dados 8,6 milhões de brasileiros com mais de 60 anos que usaram a internet. 31% crescimento nessa faixa etária entre 16 e 17, 126,3 milhões são os brasileiros de todas as idades que estão conectados à rede em 2017, 2,3 milhões de pessoas da terceira idade que usaram a internet pela primeira vez em 2017, tá bom? Então essas são as informações e vamos lá para o nosso enunciado da primeira questão com relação àquele gráfico. O texto, né? Dados apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no último trimestre de 2017, apontam que 2,3 milhões de pessoas, a partir dos 60 anos, usaram a internet pela primeira vez. E que a falta de experiência e boa-fé fazem desse público o maior disseminador de notícias falsas nas redes sociais. Com base nessa informação, a representação dessa quantidade de 2,3 milhões de pessoas em noção científica é de guerra, né? Olha, lembram do vídeo anterior? Se você tem um número, vamos lá, vou repetir. Notação científica é um número que você vai escrever ele para reduzir a quantidade de algarismos. Você simplifica um número que tem muitos algarismos, você coloca ele de forma simplificada. Onde esse boizinho aqui, que a gente disse que chama ele de mantissa, ele tem que ser um número menor que 10 e maior ou igual que 1. Ou seja, ele deve estar nesse intervalo, certo? É o número 3,4, é 5,8, é 7,9, 11. Passou de 10, não rola. 0, alguma coisa, também não rola, é um número menor do que 1. Então, se ele estiver nesse intervalo, a mantissa
aí você escreve ele em notação científica, tá certo? E outra coisa que eu digo sempre, a palavrinha 1000 troca imediatamente por 10 elevado a 3. A palavrinha milhões troca imediatamente por 10 elevado a 6. A palavrinha bilhões troca imediatamente por 10 elevado a 9 e assim sucessivamente, de 3 em 3. Trilhões, 10 elevado a 2 e assim sucessivamente, tá certo? Aí olha só, ele diz 2,3 milhões. 2,3 milhões para você escrever em notação científica. Eu vou encher de zero aqui? Não, eu não sou nem um bocó. Eu vou fazer 2,3, a palavra milhões eu já troco por 10 elevado a 6. Quando eu faço isso, eu já combino com a minha alternativa. Esse número aqui está entre 1 e 10. Milhões, 10 elevado a 6. Sem fazer esforço. Ó. Letra B. Tá certo? A mantice está entre 1 e 10. Todas as alternativas estão entre 1 e 10. O único que tem 10 elevado a 6, que é a palavra milhões trocado por 10 elevado a 6. Morreu Maria Préa. Ó. Letra B. Certo? Sem muito esforço. Não tem esforço nenhum. Essa foi a 11. Próxima. A próxima diz o seguinte: o número de pessoas da terceira idade que não eram, olha a palavrinha, não eram, de novo, para eu não cair na pegadinha, né? Não eram iniciantes no uso da internet em 2017 era de... Então vamos lá. Lá no texto, ele mostra que... Deixa eu voltar aqui no texto. Ó. Que 8,6 milhões de brasileiros com mais de 60 anos que usaram a internet brasileiros com mais de 60 anos que usaram a internet, tá certo? Isso pessoal idoso, né? Cadê? Com mais de 60 anos, cadê? Com mais de 60 anos, 8,6 milhões. Ó. Essa galera aqui é com mais de 60 anos que usaram a internet. E quantos usaram pela primeira vez? Porque eu quero saber os que não eram iniciantes. Então eu vou subtrair do pessoal que usaram pela primeira vez. Nas nossas informações, eu tenho aqui, ó, usaram pela primeira vez. 2,3 milhões de pessoas da terceira idade usaram a rede da internet em 2017 pela primeira vez. Beleza? Então, eu vou subtrair desse número, eu vou ter a galera... Cadê? Vou subtrair por 2,3 milhões. São a galera que usou pela primeira vez. Né? Primeira vez. Eu vou ter o pessoal que não eram iniciantes. Tá certo? Então, 6 menos 3, 3. 8 menos 2, 6. 6 o quê? Milhões. 6,3 milhões de pessoas da terceira idade que não eram iniciantes na internet em 2017. Tá ok? Essa foi a 12, simplesinha, rápido, né? Rápido como um gato. Próxima. É a 13. A 13 diz o seguinte: a equação que determina o percentual de idosos X que usaram a internet em 2017 em relação ao total de usuários do referido ano. Então aqui, gente, é o seguinte. Na verdade é uma pergunta. Eu quero saber o percentual de idosos X, né? Então a pergunta, na verdade, é quanto seria X%, ai meu Deus, X% ele não falou total de usuários? Total de usuários, X% do total de usuários é, na verdade, quantos, né? Do total de usuários. Deixa eu voltar aqui para eu ver o número total de usuários. X% dos idosos. Total de usuários. 126,3 milhões. E o pessoal dos idosos que usaram a internet com mais de 60 anos, 8,6 milhões. Então, deixa eu adiantar.
para lá, 12, 13. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, X% do total de usuários, que é 126,3 milhões, né? Milhões, lembra que a gente troca por 10 elevado a 6? Por 10 elevado a 6 é igual a quanto? O número de idosos lá que utilizam a internet é igual a quanto? 8,6 milhões, né? 8,6 milhões, que é o quê? 10 elevado a 6, beleza? Então, a expressão que representa a porcentagem do total de idosos em relação ao total, a expressão é essa daí, que mostra pra gente a alternativa letra C, né? Ó, letra C de coelhinho, beleza? Essa foi a 13, também você não ia fazer cálculo, era só para escrever em símbolos matemáticos a informação do enunciado, beleza? Próxima, 14. Vamos lá, 14 é uma questão de porcentagem de novo. Com a expansão da internet, as notícias falsas, também conhecidas por fake news, espalham-se a cada instante. O professor de matemática discutiu com uma turma as causas e efeitos da propagação de notícias inverídicas, analisando o gráfico 2, que mostra o comportamento dos alunos quanto à propagação de notícias falsas em relação ao total de alunos da sala. O percentual de meninos que confessam propagar as notícias falsas. E vamos atrás dos boys que propagam as notícias falsas, tá certo? Para saber qual é a porcentagem dele em relação ao total. Beleza? Então vamos lá. Essa sala toda, ela tem quantos alunos? Ela tem, 35 alunos entre meninos e meninas. Meninas é a parte mais escurinha, meninos é a partezinha mais clara, certo? Então ele tem a galera que propaga e a galera que não propaga. Então ele tem 35 alunos. Daqui para cá, eu tenho 20, certo? 20 alunos que não propagam. Propagam e não propagam. Somando os dois juntos, é o quantitativo de alunos na sala de aula. Então, é 35 mais 20. Eu tenho 55 alunos nessa sala de aula. Então, 55 alunos representa para mim o meu total na sala de aula, 100%. Tá certo? Agora, os meninos que confessam propagar. Não propagam, então isso aqui esquece. E aqui a galera que propaga. O escurinho é meninas e o clarinho é meninos. Meninos daqui para cá, 20, 35 menos 20, 15, né? São de 5 em 5 unidades, 5, 10, 15. Então, 15 alunos propagam, 15 boys. Isso aqui equivale a X%, tá certo? Então, aqui eu vou ter 55x é igual a 1.500, né? 1.500, beleza? 1.500 dividido para 55, beleza? Dá para simplificar, né? Dá para dividir por 5. Os dois são múltiplos de 5, um termina em 0, outro termina em 5. Vamos dividir por 5, 300. Estou dividindo em cima e embaixo por 5, tá bom? 1.500 dividido para 5, 300. 55 para 5, 11. Então tem uma divisão de 300 por 11. Deixa eu apagar aqui. 300 dividido por 11. 30 dividido para 11, 2, né? 2 vezes 11, 22. 8. Desce o 8. 7, né? Porque 7 vezes 11, 77. Opa! Já dá para, aproximadamente, não vou mais continuar, né? Já dá para marcar a alternativa letra A, 27% é a porcentagem dos meninos daquela sala de aula que propagam fake news, beleza? Não vou continuar porque, aproximadamente vai dar um número, com certeza, que não é inteiro, beleza? Não dá uma divisão exata, fechou? Essa é a 14, vamos para a última questão da prova do Proitec de 2015.
2019, em que teve uma questão que passou batido, não foi anulado, rapaz, não acredito num negócio desse. Passou batido em 2019. 15. Chega lá, vai para a resposta. Eu vi a resposta sem querer, 0,38. Colocando todas as letras da expressão fake news em uma urna, a probabilidade de, em uma única retirada, obtermos a vogal, uma vogal é aproximadamente probabilidade mais simples do mundo, né? Probabilidades é a divisão entre os casos favoráveis e todas as situações possíveis. Então, na expressão fake news, existem quantas vogais? A, E, Eu tenho 3 vogais, que é o que estou pedindo, né? A probabilidade de ser retirada uma vogal. E o total de letras? Fake tem 4, news tem 4, 8, então 3/8. Não tem 3/8 aqui, mas tem na forma de decimal. Então eu vou fazer o que? Dividir 3 por 8. 3 não dá para dividir por 8, é menor, acrescenta 0, 30 dividido por 8. 3, né? 3 vezes 8, 24. Subtraiu 6. Já dá para marcar? Já dá para marcar. Já dá para marcar. Fala aproximadamente? Fala, já dá para marcar. Mas vamos colocar aqui 60 dividido por 8, 7, né? 7 vezes 6, 56, O número que mais se aproxima é o número 0,38, né? Como eu já tinha visto lá a resposta, passei direto, batido. Então, a probabilidade é de 0,38, aproximadamente, que é a mesma coisa de 38%. Se você quiser saber em porcentagem, multiplica por 100, anda 2 casas decimais e você tem um número de 38%. Certo? Então, ele pode vir na forma de razão, pode vir na forma de decimal, como pode vir na forma de porcentagem. Tá certo? Nesse caso aqui foi escolhido, decimal. Beleza? Essa foi a prova do Proitec 2019, beleza? Bons estudos, repitam a prova, façam ela incansavelmente, até você ficar seguro de todas as questões, beleza? Fui, até a próxima!